Bem, essa coisa de missão, eu vejo assim, e aonde que a pandemia entra nisso, né? Eu acho que as pessoas têm muito mais potencial do que aquilo que elas acreditam que têm. O que acontece com o desemprego, com as crises econômicas nas quais os países têm atravessado? As pessoas estão voltando para dentro delas, elas estão voltando para sua essência interna, o que verdadeiramente elas são. Então, voltando para dentro das suas casas, elas também estão voltando para dentro de si mesmas, porque a primeira casa somos nós, o primeiro trabalho, socialmente falando, somos nós. Quando nós estamos bem preparados, tudo que nós fazemos fora, para fora de nós, vai dar certo. Agora, se internamente não estamos prontos, preparados no externo, isso também vai refletir. Eu vejo sob dois aspectos. Um é o interno e outro é o externo. Então, a missão está relacionada com os nossos potenciais, o quanto nós nos conhecemos, o quanto nós sabemos a respeito não só das nossas potencialidades, mas das nossas fraquezas, das nossas sombras, porque é muito mais importante sabermos aquilo que não sabemos lidar do que aquilo que sabemos fazer e lidar. Por quê? Porque quando eu entro em contato com o meu lado sombra, o meu lado obscuro, aquilo que eu não domino, aquilo que eu não sei, existem ali mistérios que podem ser solucionados e resolvidos. Por exemplo, se nós pegarmos a nossa mão dominante para escrevermos uma carta ou até o nosso próprio nome, isso é muito fácil, isso não precisa nem pensar. Você pega uma folha de papel, uma caneta e imediatamente começa a escrever, porque aquilo já está inserido na sua essência. Agora, quando você está impossibilitado, seja por um acidente, por qualquer razão que seja, a usar as suas habilidades naturais, você terá que desenvolver uma outra habilidade. Escrever, por exemplo, na mão que não é a sua dominante. Vai sair, alguma coisa vai sair, com certeza legível até, mas não com tanta fluidez, não com tanta clareza, não com tanta facilidade. E isso gera uma descoberta daquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós somos capazes de fazer a partir do nosso lado sombra, o nosso lado que não está desenvolvido, o nosso lado cerebral que precisa também ser desenvolvido. O que eu vejo é muita gente internamente insatisfeita porque na verdade não se conhece, não tem domínio próprio de quem ela é, das suas emoções, das suas competências, porque nós não somos dotados apenas de uma formação ou de conhecimento. Conhecimento está aí para todo mundo. Hoje em dia tem aí a internet, os livros sempre foram acessíveis e basta acessá-los para que você obtenha conhecimento. E conhecimento você adquire numa faculdade, num curso, nos livros, enfim, vai lá, pratica e ganha o seu dinheiro com isso. Mas existem as competências que estão ocultas dentro de nós e que não dependem de fatores externos, elas estão intrínsecas. E é importante dessa forma, então, conhecermos internamente quem nós somos, a nossa essência. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu vejo que está relacionado com os fatores externos. O que existe lá fora que me afeta e que me influencia para que eu possa desenvolver uma atividade. Então, hoje existe a pandemia, ela está externa a nós, ela independe de nós, da nossa vontade, do nosso conhecimento, das nossas competências. E quando existem fatores externos que estão influenciando sobre a nossa vida, aí sim as pessoas têm que voltar para dentro das suas casas e dentro de si mesmas e descobrirem quem elas são. Então, olha que interessante, o externo influenciando sobre o interno. Precisou acontecer tudo isso? Era preciso? Muitas vezes sim. O vírus, devemos incluí-lo
não devemos excluí-los. Nós temos que olhar para ele como um fator desencadeante de uma nova visão mundial, de um novo olhar sobre o mundo, de um novo olhar sobre as profissões, sobre as competências, porque assim nós poderemos realmente buscar na nossa essência quem de fato somos e a que estamos aqui, porque todos nós estamos a serviço de algo e estamos a serviço de algo maior. Algumas pessoas acham que estão aqui e até falam, né? Não, minha vida é trabalhar para pagar boleto. E infelizmente existe ainda essa mentalidade. Entretanto, não, nós estamos aqui a algo maior. Tudo tem uma função, inclusive o vírus que está aí, abatendo tantas pessoas. Então, olhar para qual é a minha função maior, qual é o meu significado neste mundo, neste contexto, dentro da vida que eu tenho, dentro da família que eu tenho, quais são as minhas funções, quais são as minhas habilidades intrínsecas e naturais que colaboram para que o mundo seja um espaço melhor, um lugar para se viver melhor. Então, são esses dois pontos que precisam ser vistos e incluídos. Olhar para dentro e olhar para fora. E aí sim, encontrar o equilíbrio entre as duas partes. Tudo na vida tem que haver equilíbrio. E quando não há equilíbrio, existe uma desordem natural sobre tudo o que nos acontece. Então, pessoas que estão em lugares errados, porque elas não têm nada a ver com aquilo, não fazem conexão nenhuma com aquele espaço, com aquela atividade, com aquelas pessoas, está em desarmonia consigo mesma. Então, foi preciso tudo isso acontecer para que nós olhássemos para dentro de nós e assim descobrirmos de fato qual é a nossa essência e a que estamos a serviço. O que é esse algo maior que nós estamos a serviço? Eu acredito que assim vai haver um equilíbrio e uma completude de nós mesmos como seres humanos, como pessoas e como participantes de todo esse momento que estamos atravessando.